você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay? Não, é assim, eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É fundamentalismo, interpreta os textos sagrados literalmente. Tá aqui no versículo. Mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano. Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, comparando com Paulo. Primeiro, não precisa se atualizar a Bíblia para aceitar um homossexual que vem à igreja, ou muito menos conhecer da palavra de Deus. Desde quando a própria palavra de Deus diz que houve homossexuais alcançados e transformados pela graça de Deus. Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento nos dias de hoje é sobre a palavra que está sendo pregada. Pois em 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando a ouvida a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, precisamos compreender se o que as pessoas estão ministrando sobre o Evangelho realmente procede da palavra de Deus. O Ed Renekiewicz, ele defende que a Bíblia seja atualizada para a aceitação do homossexual na sua conduta de vida relacional. Quando a própria palavra de Deus trata como pecado, ou seja, errar o alvo, viver essa conduta. E isso nada mais é do que uma consequência de pessoas que têm se influenciado pela teologia liberal, que têm se instalado nos cursos de teologia dos anos 80 para cá. Claramente nele um viés progressista, defendendo suas pautas, desconsiderando a palavra de Deus ou relativizando os princípios fundamentais do Evangelho. Por isso que ele critica o fundamentalismo, pelo menos o histórico, que é bacana para qualquer cristão. O fundamentalismo ele vem de fundamento da palavra de Deus como única fonte de verdade. Ela é inerrante. A palavra de Deus não erra, ela é perfeita, inspirada pelo próprio Deus. E quem é fundamentalismo histórico defende as passagens bíblicas de forma literal, em seus milagres relatados nas passagens bíblicas, crer que Jesus se fez carne, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia de forma literal, e crer que Cristo há de voltar para buscar a sua igreja também de forma literal, quando o liberalismo muitas vezes acaba negando essa ideia. Ou seja, o fundamentalismo histórico, ele é bacana de você crer, porque é acreditar em todos esses princípios que eu falei para vocês agora. Agora, em 1920, ali nos Estados Unidos, foi quando o fundamentalismo se moveu com políticas e acabou criando outras vertentes e acabou meio que se corrompendo. Então, o fundamentalismo histórico não é algo ruim em si. Então, existem algumas incoerências sobre o posicionamento dele, em querer atualizar a Bíblia para poder se aceitar o homossexual, quando o Evangelho aceita que todas as pessoas, e chamam todas as pessoas que venham a Cristo. Agora, não quer dizer que a pessoa que veio a Cristo ela vai permanecer da mesma forma. Incoerência. O homossexual é bem-vindo a conhecer a Cristo. Agora, eu não garanto que você vai ficar do mesmo jeito, né? Quando ele defende a abolição da escravidão, isso já ocorreu em 1888. Então, é uma incoerência falar de escravidão. Agora, se ele quer falar sobre uma questão social, sobre um possível preconceito que possa existir em determinadas regiões ainda no Brasil, isso é um problema social, não é um problema da palavra de Deus. Ou quando ele traz esse problema que é social sobre o homem bater em uma mulher, isso não é um problema da palavra de Deus, que a palavra precisa ser atualizada. Quando em Efésios, capítulo 5, do versículo 25, diz assim: Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando a lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus fala que o homem deve honrar sua esposa e tratá-la como Cristo tratou a sua igreja. Então é uma incoerência em querer dizer que a palavra de Deus é machista, ou que ela precisa ser atualizada por um problema social que possa existir hoje sobre mulheres que sofrem abuso pelos seus próprios maridos. Ou quando ele usa do problema da homofobia que existe, quando a palavra de Deus fala que
devemos confrontar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de ataque à conduta moral de uma pessoa, muito mais de um homossexual, e usar isso para querer atualizar ou desconstruir uma reprovação de Deus movida a uma conduta sexual e não da conduta de uma pessoa sobre a questão da homossexualidade. Quando ele trata que o pecado seria ali em Roma, na época de Paulo, em questão do abuso sexual de pessoas do mesmo sexo como pecado, e pregando uma aceitação no sentido que duas pessoas que se amam, e isso me faz pensar sobre a teologia inclusiva, que eles defendem que o pecado de Levítico sobre a homossexualidade seria voltado a um ato de idolatria, a deuses de fertilidade, né? Um sexo cultual, como defendeu Lana Holder. Quando o texto de Levítico fala que não houve ato de idolatria ali, mas sim um ato de sacrifício de criança ao deus Moloque. Então, o texto ele reprova no Antigo Testamento, que era a era da lei, mas tudo que está no Novo Testamento é um direcionamento à Igreja de Cristo, e a reprovação na conduta da homossexualidade está no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 27, que também trata ali sobre idolatria ao culto, ao sexo, e quando as pessoas abrem mão da identidade que Deus deu, preferindo viver as suas próprias vontades, deixando o ato natural e se corrompendo entre si. Basicamente isso. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 10, e aí é incoerência, porque 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, fala que na cidade de Corinto houve efeminados, que o pecado exatamente não é você ter um trijeito, que o efeminados não é isso. O efeminados no grego significa como acernocoitai malakoi, ativos e passivos, ou seja, identificando uma posição sexual de pessoas do mesmo sexo. Então, o que a Bíblia trata como reprovação é a conduta sexual de pessoas do mesmo sexo, como ativo e passivo, e se identificando Levítico, que o homem que se deitar com outro homem, ou seja, ato sexual. Então, a palavra é muito objetiva sobre o ato. A palavra não diz o que é pecado é o abuso sexual de pessoas do mesmo sexo, quando nem sequer há um versículo que aprove a ideia que pessoas do mesmo sexo possam estar juntas. Isso não existe. Então não tem como eu querer atualizar a Bíblia e querer encaixar uma permissão na conduta de união de pessoas do mesmo sexo, quando a palavra de Deus ela reprova esse tipo de conduta. Quando Gênesis 1:28 é muito claro que Deus abençoou a sexualidade, mas ali aplica-se que ela tem que ser vivida no casamento monogâmico, homem e mulher, porque há um mandamento seguinte isso, que é a multiplicação, e há uma afirmação do próprio Jesus em Mateus 19, que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua carne, a sua esposa, e ambos serão um. E aquilo que Deus uniu, ninguém o separe. Então Jesus ele é muito específico que o ato sexual tem que ser vivido dentro do casamento, que é uma instituição de Deus, e que há um ato de responsabilidade na conduta sexual a ser vivido, que se implica na família. Multiplicação, né? E família, que é o que Deus fez em sua perfeição a ser vivido pelas pessoas. Então, isso já é muito objetivo, que Deus só permite que vivamos no casamento monogâmico o ato da sexualidade. E fora desse contexto, há uma reprovação, seja para o hétero ou até mesmo para o homossexual viver esse tipo de conduta. Então, sim, a palavra de Deus reprova a conduta sexual de pessoas do mesmo sexo. E não tem como eu olhar para a Bíblia, querer atualizar ela e querer encaixar aquilo que eu acredito, e ninguém pode acrescentar uma vírgula sequer na palavra de Deus. Então tomem cuidado, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se montariam mestres para si mesmos, pregando aquilo que é conveniente a si, crendo em doutrinas de demônios, ouvindo espíritos enganadores.
E a palavra de Deus diz que, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos caíram numa cova. Então, busquem a verdade da palavra na sua vida. E não saiam acreditando em qualquer um que fala manso e bonito. Porque essa pessoa está indo para a cova. E você pode estar indo junto por negligenciar a palavra de Deus. Então, busquem a verdade. Não o que as pessoas dizem ou querem encaixar na palavra de Deus.